Você pensa demais e às vezes é por isso que muita coisa na tua vida não acontece, né? Que a vida fica paralisada sem nada acontecer. Acontece que quando a gente pensa demais, a gente tá disfarçando, achando que a gente tá achando soluções para problemas, né? Mas na verdade o que a sua mente está fazendo é simplesmente criando mais problemas. Pra ser sincera, na verdade, quando você pensa demais, a tua mente está criando problemas que nem existiram. Quantas vezes você não fez algo, né? Porque ficou pensando demais naquilo e você criou possibilidades que nem existiram, e por causa dessa possibilidade que nem existiu, que a sua própria mente criou, talvez você nem tenha começado ou tenha até deixado de fazer algo por medo, né? Porque a tua mente criou todo um cenário, toda uma situação que na verdade nunca nem existiu. E às vezes isso tá te auto-sabotando de uma forma que você nem imagina. E não só isso, né? Fora o incômodo de pensar demais. Às vezes a gente pensa demais, que a nossa cabeça vai tão longe que a gente fica sem controle mesmo. E aquilo se torna um incômodo, né? Acaba gerando uma ansiedade, acaba gerando um estresse, você não consegue dormir de tanto que você fica pensando. E eu entendo muito, né? Porque eu fui uma pessoa que por muito tempo pensei demais. E pensar demais, geralmente é dividido em duas situações. Ou você tá pensando demais no seu passado, né? Coisas que já estão fora do seu alcance, que não tem mais como mudar. E aí você fica com aquela sensação de triste, remoendo, de pensando o que eu poderia ter feito de diferente. E o outro tipo de overthinking, que é de pensar demais, que é pensar demais no futuro. E esse aí é o mais louco de todos, porque como eu disse, você tá criando problemas, né, disfarçados de soluções por algo que ainda nem aconteceu. Então é muito fácil a gente se perder num oceano aí, né, de possibilidades e acabar se auto-sabotando porque você pensou em possibilidade demais, ficou com medo demais de coisas que nem iam acontecer, né, que você ficou isso e aquilo e nem começou, e isso te paralisou e isso te impediu às vezes de chegar a lugares ou conquistar coisas ou até de conhecer pessoas, porque você pensou demais antes de agir. E quando a gente pensa demais, também é um sinônimo de que a gente está tentando controlar tudo, né? Controlar tudo que está ao nosso alcance. Às vezes a gente quer controlar até outras pessoas. Eu falo isso por mim mesma. Eu era assim, eu ficava pensando em todas as possibilidades, até na possibilidade do que a outra pessoa ia falar e como a outra pessoa ia agir, né? E aí a gente pensa o quanto isso é maluco, se a gente não tem controle nem de nós mesmos, nem da situação que a gente está presente, por que a gente fica pensando em possibilidades que nem são reais ainda e ainda colocando outras pessoas e querendo controlar como outra pessoa vai agir diante de aquela situação que nem existiu. Então é como se fosse você criando um mundo inteiro na tua cabeça, né? Coisas que nem existem ou que nem nunca vão existir. Aí quanto mais você pensa, mais você acha que tá se preparando para as possibilidades, né? Tipo assim, mas eu tô pensando nos riscos, mas eu tô pensando isso e aquilo. Mas na verdade, quando você fica com esses pensamentos acelerados, desgovernados, o que você tá fazendo com você mesmo é se paralisar. Quando a gente pensa demais, a gente se paralisa e a gente não consegue tomar atitude nenhuma. O nosso cérebro, ele cria histórias para nos proteger, né? Ele tá sempre tentando nos deixar da forma mais salva possível. Então ele tenta pensar em todas as possibilidades de ruim possíveis para te proteger, para você não se arriscar, para você não começar. Então ele vai te jogando alertas para te manter paralisado, para te manter em segurança. O nosso cérebro, ele tem essa mania primitiva, né, de poupar a nossa energia, de poupar o nosso esforço, de poupar as nossas emoções. Então o cérebro não quer que a gente sofra, não quer que a gente corra risco, não quer que a gente tenha sucesso, porque o sucesso é tomar riscos, né? O sucesso, quem sucede na vida geralmente é porque arriscou, é porque teve coragem de tomar primeiros passos. E o seu cérebro, ele está tentando que você não sofra, então ele não deixa você tomar risco, não deixa você tomar atitude e acaba te deixando paralisado quando ele pensa demais. O problema é que a gente fica vivendo nessas histórias que a nossa cabeça cria e aí a gente esquece de viver a vida real, a gente esquece de viver o que está acontecendo, de prestar atenção no que está realmente ali, porque a gente já ficou tanto tempo, né, pensando nas possibilidades, vivendo em algo que só existia na nossa cabeça, que quando a vida real chega e acontece, a gente deixa de viver, a gente deixa de realizar, a gente deixa de fazer. O que eu quero que você entenda aqui, e isso mudou a minha vida quando eu entendi, é que você não é a sua cabeça, né? Você não é o que você pensa, você não é os seus pensamentos. E para você conseguir tomar consciência disso, que você não é os seus pensamentos, você tem que entender que tem alguém observando o que você pensa, e esse alguém é você. E às vezes a gente precisa, né, para
literalmente parar de pensar demais, a gente tem que entender o que é nosso e o que não é. Quem somos nós e o que não somos nós. Porque a maioria de nós é só os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, você não adianta você tentar controlar ele. Porque quando você tenta controlar algo que é descontrolável, é a mesma coisa que você tá tentando jogar gasolina para apagar o fogo. Né? O pensamento, ele é como se fosse uma chama mesmo. Você solta uma faísquinha e ele desgovernadamente, ele vai entrando e essa chama subindo, indo e se espalhando. Chega uma hora que fica incontrolável. E se você fica tentando controlar isso, é jogar mais gasolina, porque aí você não consegue parar e você fica preocupado porque você não consegue parar e entra numa bola de neve de pensamento onde você fica refém da sua própria cabeça. E o que eu quero te dizer é: observe o pensador, né? Observe quem está pensando, né? O seu pensamento, ele vai passar. Não tente evitar isso. Não tente parar de pensar. Não tente ficar, ai meu Deus, eu não posso pensar nisso. Ai meu Deus, eu não posso pensar nisso. Porque isso não vai adiantar. Você ficar pensando que não pode pensar só vai te fazer pensar naquilo. Então, não tente apagar o fogo com mais fogo, né? Com mais gasolina. Vamos tentar apagar aqui com água. Então, a água aqui pra nós é a gente se trazer pro nosso presente e a gente ter essa consciência de observar o pensador, né? Observe quem está, o que você está pensando, sabe? Quando você está pensando em 1000 coisas, faça essa pergunta: nossa, quem está pensando isso? Né? Quem está pensando isso? Porque você vai entender que quem está pensando isso não é você, é o seu cérebro. Sim, você e o seu cérebro são coisas totalmente diferentes. E é você que controla ele, né? Você vem antes do seu cérebro, né? É você que vem antes dos seus pensamentos. É você que tem um ser ali, tem um humano ali, né? E é você que controla esses pensamentos. Então tenha consciência de quando você vê a tua vida, quando você vê a tua cabeça a milhão e você pensando 1000 coisas, tente voltar. Cara, onde é que eu comecei a pensar nisso, né? Da onde é que veio esse pensamento? Quem está pensando nisso? E a maioria das vezes você vai ver que não é você pensando nisso, que é só a sua cabeça que foi ali desenfreadamente e que se você para e pensa na realidade, você nem pensou, você nem quis, né, pensar naquilo. Foi só a sua cabeça que realmente foi ali cheio de pensamentos sozinho, né? E você nem percebeu, a hora que você viu, você já estava pensando lá na frente. Então sempre faça esse exercício de voltar e pensar: quem está pensando nisso, né? Sou eu quem estou pensando nisso? E como eu disse, você vai ter um choque, você vai perceber que a maioria das coisas que você pensa não é você, né? Isso não é você, isso não te representa, isso não é quem você é, e sim só o teu cérebro indo desgovernadamente sozinho aí, porque você não tá tendo a consciência de se trazer pro presente e controlá-lo, porque sim, você e o seu cérebro são pessoas diferentes, e quem controla o seu cérebro é você. Eu lembro muito bem um dia aqui na Austrália, quando eu ainda trabalhava de faxineira, e eu tava ali trabalhando, eu tava muito cansada, era um dia que eu tava muito cansada, e eu estava pensando demais nesse dia. Eu estava me dando, né? Minha cabeça estava ali pensando em 1000 motivos para desistir. Eu estava com aquela sensação de que eu não aguento mais e a minha cabeça começou a turbilhar pensamentos de motivos que eu tinha para desistir. Então eu lembro que veio um pensamento falando: você não precisa acreditar nisso. Então eu lembro que eu estava desistindo, não aguentava mais, estava com aquele pensamento, sofrendo, querendo ir embora, e a minha cabeça me dando motivos para ir embora, né? O quanto eu era fraco, o quanto eu não conseguia, o quanto eu era ruim em aprender inglês, o quanto eu não, por mais que eu me esforçasse, me dedicasse, o meu trabalho não estava rendendo fruto suficiente, o quanto eu fui imatura, né, ali de colocar os pés pelas mãos e ter arriscado, jogado todo o meu dinheiro nisso. E aí, quando eu tava com esse turbilhão de pensamentos, veio uma vozinha ali dentro de mim e falou: você não precisa acreditar nesses pensamentos. Então, assim, no fundo, eu, né, a minha alma, eu ali ainda estava viva. E eu observei aqueles pensamentos e pensei: eu não preciso acreditar nisso, isso não precisa ser verdade, isso não é a verdade, né? Isso é só os meus pensamentos indo e me levando para um caminho de tentar me proteger, né? Tipo assim, realmente ali que aquela situação tava me gerando um desconforto e o seu cérebro vai tentar sempre te proteger e sempre te tirar de situação de desconforto. Então você sim tem que estar sempre muito bem no momento presente para ter essa força de te resgatar do que são os seus pensamentos, do que são você. Para quem já me conhece sabe que eu gosto de dica prática, né? Então eu vou trazer nesse vídeo algumas dicas práticas de como você parar de pensar demais e se trazer aí de volta pro presente momento.
pra te ajudar nessa jornada aí, né, de tomar o controle da própria vida. Se você não me conhece ainda, meu nome é Pamela Correia e eu falo nesse canal sobre sair da zona de conforto, tomar o controle da sua própria vida. Você parar de pensar demais é o sinônimo mais lindo de tomar o controle da sua própria vida, porque isso realmente é um autocontrole inacreditável, né? Você conseguir diferenciar o que é você dos seus pensamentos é assumir o controle da sua própria vida e é nessa jornada que eu te ensino aqui. Então, se esse vídeo já tá te ajudando de alguma forma, já deixa seu like, já deixa seu comentário, já se inscreve nesse canal pra não perder mais conteúdos como esse, tá bom? Então, vamos pras dicas. Dica número 1 aqui, a dica número 1 pra você parar de pensar demais. Eu já dei um spoiler, que nada mais é do que você diferenciar o que é você e o que é o seu pensamento. Então, pra você se fazer a seguinte pergunta toda vez que você estiver pensando demais. Quem está pensando nisso, né? Quem está pensando nisso? Se traga de volta para essa consciência. Observe os pensamentos. Não é para você tentar parar o pensamento, observar os seus pensamentos e tente diferenciar o que é ele e o que é você, né? A dica 2, que aqui acho que todo mundo já sabe, quando a gente escuta falar em tentar parar de pensar demais, essa dica ela é fundamental e ela vai te ajudar muito se você colocar em prática, que é a respiração. Respirar, gente, traz a gente pro presente momento, tá? É uma tática de meditação, um ensinamento milenar aí, que todo mundo devia colocar em prática e tentar trazer um pouquinho dessa técnica de respiração pro seu dia a dia, né? É o famoso mindfulness, que é tipo você estar aqui no agora com a tua mente presente. E a respiração te ajuda a isso. Então eu quero que você, quando estiver pensando demais, não precisa ser muito, faça de 3 a 5 vezes, né? Respire pra in e out, tipo, dentro e fora. E quando você fizer essa respiração, eu quero que você pense com você mesmo. Quando você inspirar, você fale, eu estou. Quando você soltar, você fala aqui. Então é, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso vai te trazer para o presente momento. Isso vai desacelerar qualquer pensamento que você esteja tendo e vai te trazer mais presença, né? Para onde você tá, pro aqui, pro agora e pro que realmente importa. E vai silenciar, vai te dar uma paz de espírito, vai te trazer uma calma. Porque vai literalmente te trazer pro agora. Quando a gente presta atenção na nossa respiração é o ato mais automático, né, que a gente tem. Desde que a gente nasceu, quando a gente era bebezinho, que a gente não sabia nem falar ainda, a gente já sabia respirar. Então, a gente ter consciência de um ato automático, né, nos traz para o presente momento. Então, toda vez que você estiver pensando demais, faça esse exercício de observar o seu pensamento e respirar com presença, respirar no aqui e agora, que é quando você inspirar, pensar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso te traz uma presença, isso te traz clareza, isso te traz lucidez, isso acalma o seu coração. Dica número 3, que é ação. Haja, né? A gente precisa agir. Quando a gente tá pensando demais, é o nosso cérebro tentando nos paralisar, tentando nos proteger, tentando nos auto-sabotar. Então, como é que a gente bloqueia isso? A gente age ao invés de ficar pensando. Então, se você tá pensando demais, tipo, eu queria ir pra academia hoje, mas e se eu isso, e se eu aquilo, e se eu como, será que eu como primeiro? Mas e se eu comer agora, eu vou ficar muito cheia e depois eu tenho que lavar meu cabelo, mas será que vai dar tempo de eu ir fazer tudo isso na academia, ainda voltar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você tá pensando demais, simplesmente pare de pensar, coloque a roupa da academia e vá pra academia, entendeu? Eu sei que é bobo de falar, mas é isso. Quando você pensar demais sobre algo, não pense naquilo, simplesmente faça, né? Porque você agir, ao invés de só pensar, vai dar um bug aí no seu cérebro, o cérebro vai falar, opa, o que aconteceu? Ela realmente foi, né? Ela, tipo assim, ela calou, silenciou esses pensamentos ridículos que não eram ela, que não eram a pessoa, né? Eram só pensamentos e teve um ato de coragem que foi agir, né? Independentemente do que estava pensando, você foi lá, sabotou todos esses pensamentos e agiu. Ao invés de eles te sabotarem, foi você que deu ali o pulo do gato, você que agiu ao invés de deixarem eles agirem e eles te paralisarem. Então, a ação, você agir, você fazer, ao invés de ficar pensando, dá um checkmate aí nesses pensamentos intrusivos que você tem, né? Então essa é a dica número 3, haja, né? Ao invés de ficar só pensando, haja, pra dar esse bug no seu cérebro, pra mostrar quem é que manda, né? Basicamente isso, mostra quem é que manda, mostra que é você que decide o que você vai fazer por você e não os seus pensamentos. Dica número 4 aqui é confie no processo, né? Confie
vida, né? Confie nas coisas que estão acontecendo. A vida ela é para ser vivida, não pensada, né? A vida não é para ficar na nossa cabeça. A vida é para realmente acontecer, né? E Deus não tá pedindo pra gente entender as coisas, só tá pedindo pra gente ter coragem, tá pedindo pra gente agir. Então a minha dica 4 é: confie no processo, pare de ficar tentando controlar, pare de ficar tentando entender como e o porquê e onde e quando as coisas vão acontecer, né? Apenas deixe a vida levar, né? Pare de ficar tentando impedir aí o fluxo das coisas naturais, né? Deixa as coisas acontecerem, confia no processo, vive um pouco mais, pense um pouco menos, viva no agora. Esse é o recado principal desse vídeo, né? Então aqui pra concluir, o que eu quero que vocês entendam é que a sua mente não vai parar de pensar, né? As suas vozes aí da tua cabeça, elas não vão deixar de existir, não adianta você remar contra isso. O que você tem que fazer é deixar elas passarem mesmo, né? Que você tem que observá-las e deixarem mesmo, né? Você não tem que responder, você tem que deixar ir, né? Deixa essas vozes, deixa esses pensamentos irem e virem como se fossem uma onda ali no mar e você fosse alguém que tá só observando essa onda ir e vir. Mas você está de longe, né? Sem ser afetado por ela, né? Você não é um barquinho que tá lá dentro sendo jogado pra lá e pra cá. É o contrário, você é como se fosse o sol que tá ali olhando essas ondas de cima. Vamos falar a lua? Você é a lua que tá ali olhando essas ondas de cima. E só depende de você, né? Se fazer presente ali aonde você quer estar nesse papel aí dentro da tua cabeça, porque você pode ser a pessoa que está controlando os pensamentos ou ser a pessoa que está sendo controlado por eles, né, pelos pensamentos. Então, para concluir, a vida ela não acontece quando você entende tudo, ela acontece quando você vive. Quando você respira, quando você observa, quando você vive. Porque a vida, ela é aqui, a vida, ela é agora, é no presente. Ela não tá nem nos pensamentos, nem no futuro. Ela não tá nem nos seus pensamentos das coisas que aconteceram no passado, muito menos no futuro. Ela está no presente, ela está no agora. Então, se dê esse presente que é permitir viver no hoje, né? Com presença, com aqui, com o agora. Porque esse momento que você tanto espera é o agora, né? A gente só existe o agora e a hora da nossa morte. Não existe mais nenhum outro tempo. Não existe passado, não presente, não existe futuro. Só existe realmente o agora. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E vamos comigo nessa jornada de evolução, de sair da zona de conforto, de tomar o controle da sua própria vida, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!